Mas vamos lá, o professor Responde de hoje é esse tema. A sede do Conselho Tutelar do seu município é adequada para o atendimento e o funcionamento? Sim ou não? A sede do Conselho Tutelar do seu município, ela é adequada para o atendimento e o funcionamento do mesmo? Vamos lá. Eu gosto de trabalhar com a legalidade, porque de mim mesmo eu não tenho muito a oferecer. O que eu tenho a oferecer, eu tenho que oferecer de acordo com a legislação, de acordo com a legalidade, porque senão vira uma falácia, vira uma questão aqui simplesmente de opinião. Eu posso ter a minha opinião, mas a minha opinião não é tudo. Agora, a lei sim. A lei é aquela que deve ser seguida. Mas vamos lá, de repente você está se perguntando assim, Emerson Freitas, o estatuto não fala a questão de sede de conselho tutelar, fala? Sim, fala. E tá lá como que deve ser a sede e tudo mais? Sim, está ali. Mas como? Eu nunca vi, eu já li o estatuto várias vezes, eu nunca tive a esse detalhe. Eu vou oferecer para você esse conteúdo aqui agora, nesse momento, tá bom? Mas vamos lá, onde no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a sede do Conselho Tutelar do seu município deve ser adequada para o funcionamento, para o atendimento, para a acomodação dos conselheiros tutelares? Isso está no artigo 134, no caput do artigo 134, que trata sobre os direitos sociais do Conselho Tutelar. Olha o que diz a primeira parte, a parte A do artigo 134. Diz assim: a lei municipal ou distrital disporá, guarda essa palavra, a lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Aí continua falando, inclusive, quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a... Aí traz todos os direitos sociais ali, que eu não vou trabalhar sobre essa questão aqui hoje. Eu vou trabalhar sobre a questão da sede do Conselho Tutelar. Mas vamos lá. O estatuto aqui diz que a lei, artigo 134, para você acompanhar comigo, marca aí no seu estatuto, escreve aí, marca aí, porque depois você vai precisar desse artigo. Artigo 134. A lei municipal ou distrital disporá. Essa palavra disporá, o que quer dizer? Né? Dispor, o que é dispor? Né? É regular. É algo que deve ser regulamentado por uma lei. Que lei? A lei municipal. Essa palavra disporá, lei municipal disporá. O que quer dizer a lei municipal disporá aqui do artigo 134? Disporá está querendo dizer que o quê? Precisa ser regulamentado, precisa ser organizado. Por quê? Por uma lei municipal. Além dos direitos sociais, né, que estão aqui o artigo 134, Emerson, aqui está falando sobre os direitos sociais. Sim, está falando sobre os direitos sociais, mas também está falando sobre a questão da sede do Conselho Tutelar. Está aqui explícito, está aqui dito. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local. O que é o local? É a sede do Conselho Tutelar. É onde o Conselho Tutelar irá funcionar. É ali onde você irá atender a população. É ali onde você irá atender os pais, você irá atender crianças, adolescentes, a população em geral. Então, esse local, ele precisa estar regulamentado por lei. Precisa estar... Emerson do céu, mas aqui no meu município, a sede está caindo na nossa cabeça. Tem goteira, quando chove, chove mais aqui dentro que lá fora. Tem mofo, tem conselheiro tutelar que não entra dentro da sede, começa a tossir, né? O reboco está caindo, pintura mofada, a cadeira está quebrada,
né? Não tem instalações adequadas aqui, não tem salas, não tem o piso, né? Tá toda uma bagunça. A porta é aquela porta de madeira, né? Toda já assim soltando, né? Aquelas camadas, né? Aquela porta de madeira. Ou então é aquela porta, né? Aquele latão bem fininho que já enferrujou e abriu, né? E eu já vi, né, relatos de conselheiros tutelares serem surpreendidos de manhã com um hóspede, né, dentro da sede, nada desejado, com rato, com gato, com algum outro tipo de animal silvestre. Eu já ouvi esse relato. Então, a gente vê, tem certo conceito lá que eu entro assim, me dá medo. Parece que eu estou entrando naqueles castelos do terror. Porque tem municípios aí, sabe o que acontece? O conselho tutelar, ele é um depósito de dispensa da prefeitura. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que quebrou, vai para o conselho tutelar. A impressora quebrou, vai para o conselho tutelar. Ah, que o computador, ele liga, tem hora que não liga, vai para o conselho tutelar. A mesa quebrou uma perna, né? Vamos colocar um pedaço ali, improvisar alguma coisa e manda para o conselho tutelar. Não é isso? Tem aquelas cadeiras que não se usam mais, manda para o conselho tutelar. Né? Então, assim, é muito complicado essa questão. Por quê? Porque a gente erra. Né? Na Bíblia tem um texto que diz: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu vou trazer isso, né? Eu vou, com essa liberdade poética, eu vou trazer isso para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Da realidade do conceito tutelar. Erreis por não conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e o seu poder. O grande problema é que às vezes a gente fala assim: ah, mas você está querendo agora criar uma doutrina, você está querendo criar aí um embasamento apenas com uma, duas palavras dentro de um artigo. Ah, com um artigo só não dá para eu exigir alguma coisa, precisa ter outros artigos. Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nasceu com um artigo da Constituição. O artigo 227. Tá certo? Então, aqui, com relação, vamos voltar aqui para dentro do Estatuto, o artigo 134, que traz ali não só no caput do artigo, mas também nos seus incisos ali, os direitos sociais do Conselho Tutelar. Mas a gente tem que observar aqui que aqui fala: a lei municipal ou distrital disporá, ou seja, terá que regulamentar, isso tem que ser regulamentado por uma lei, tem que ser organizado por uma lei. Disporá o quê? Sobre o local. E esse local aqui é a sede do Conselho Tutelar. Essa que você tá aí com cadeira quebrada, com teto, com forro caindo, com goteira. Né? Eu já teve uma situação que eu prestei um socorro, uma orientação para um conselho tutelar em um certo município, que eu não vou falar o nome, por uma questão de ética. Eles estavam reunindo na sala da casa do presidente do conselho tutelar, né, de um dos membros do conselho tutelar, porque não tinha nenhuma condições físicas, de segurança e muito menos condições de higiene e de saúde para os conselheiros tutelares permanecerem ali. Então, isso acontece em vários locais no Brasil. Agora, tem local também que de repente você vai falar para mim assim: aqui no meu município tá tudo bem. Tem muita gente que votou lá que a sede no seu município é adequada, porque os móveis são bonitos, tá tudo limpinho e tal. Mas será que esse local realmente é adequado? Né? Então aqui, ó, a lei é bem clara, fala que essa questão do local de funcionamento do Conselho Tutelar precisa ser regulamentado por lei. Na lei do seu município aí traz o que tem que ter no Conselho Tutelar? Se não traz, está errado. Agora, pera aqui, mas nós vamos ficar só com o estatuto? Só
esse caput aqui do artigo 134 eu já me daria por satisfeito. Eu não sei você. Eu já me daria por satisfeito. Porém, nós vamos agora caminhar um pouquinho mais em relação a essa questão da sede do Conselho Tutelar aí, com um norte maior, a resolução 170 do CONANDA. A resolução 170 do CONANDA, o artigo 17, anota aí. A resolução, aí vem aquele blá, 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 blá. A resolução não é lei. A resolução do CONANDA, quando é para prejudicar o direito da criança e do adolescente, né, ou do conselheiro tutelar, ela serve. Agora, quando, prejudicar assim, entre aspas, quando é para regulamentar alguma coisa que às vezes o gestor quer, serve. Agora, quando é para alguma coisa favorável à criança e adolescente, favorável ao conselho tutelar, favorável ao CMDCA, favorável aos órgãos de defesa da criança e adolescente, aí não serve? Bom, vamos lá. A resolução do CONANDA, ela regulamentou o processo de escolha no Brasil e ela é usada como norte para nortear a economia que o Estatuto da Criança e Adolescente fez sobre o processo de escolha unificado, que inclusive acontecerá ano que vem. Então, olha o que a resolução do CONANDA fala sobre, no capítulo 3º, artigo 17, sobre o funcionamento do Conselho Tutelar. Isso é muito interessante. Como eu falei, nós poderíamos ficar apenas com o artigo 134 do Estatuto, que fala que a lei municipal disporá sobre o local, ou seja, a lei municipal tem que regulamentar a questão da sede do conselho, local, de uma maneira ordenada, de uma maneira legal. Mas vamos lá para a resolução. O artigo 17 diz assim: o conselho tutelar funcionará em local. Aqui já está dando um norte. A resolução está dando um norte para os municípios já colocarem dessa forma dentro da própria lei municipal. O conselho tutelar funcionará em local. De quê? De fácil acesso. De fácil acesso. Preferencialmente já constituído como referência de atendimento à população. Existem municípios que o conselho tutelar fica lá num fundão, num local de difícil acesso, já não pode, segundo a própria resolução que está norteando, que está regulamentando o artigo 130. Neste caso aqui, a resolução está regulamentando e está dando aqui, vamos dizer, mais carne naquilo que foi dito aqui no artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Agora, o conselho tutelar deve funcionar num local de fácil acesso e tem que ser um local de referência de atendimento. Não é colocar o conselho tutelar num lugar muito distante, num bairro muito distante. Fica difícil até mesmo para os próprios conselheiros irem trabalhar, porque fica muito distante dos outros órgãos, dos outros serviços, e fica difícil também para a população estar ali. O parágrafo 1º, o que diz? A sede do conselho, e isso é a resolução 170 do CONANDA, agora não estou mais no estatuto, estou na resolução 170 do CONANDA. Parágrafo 1º, a sede do conselho tutelar deverá oferecer, olha essa palavra, grava bem essa palavra, oferecer, ou seja, isso tem que ser ofertado. A sede do conselho tutelar precisa ter, o que é oferecer? Quando você vai numa festa, tem um churrasco, tem refrigerante, tem um bolo. O dono da casa está oferecendo aquilo ali. Tem festa que o dono oferece salgadinhos, Vai ter o salgadinho ali. Aquilo que é oferecido às pessoas que estão ali na festa. Então, ao município, aquilo que é oferecido não somente aos conselheiros tutelares, mas para as pessoas que procuram aquele atendimento. A grande questão é que algumas pessoas falam, os conselheiros tutelares, eles querem conforto, querem ar-condicionado, querem isso.
E, gente, não é os conselheiros tutelares. O lugar de referência de direitos, né, de defesa do cumprimento de direitos humanos de crianças e adolescentes, precisa ser um lugar de referência, um local bonito, um local aconchegante, um local confortável, não somente para os conselheiros tutelares, mas também para as pessoas que ali, né, procurar e que precisar do atendimento do conselho tutelar. Tá certo? Assédio, o parágrafo 1º do artigo 17 da resolução 170 do CONANDA diz que a sede do conselho tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações. É muito diferente, tá certo? O espaço físico de instalações. Existem muitos municípios aí que simplesmente oferecem um espaço físico, uma sala de 2x2, de 3x3 e pronto. Isso é um espaço físico. Agora, o que é instalação? Instalação é onde dá para você colocar, né, tudo aquilo que venha ser as necessidades, né, do trabalho ali. Tá certo? Então, o assédio do conselho tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competência dos conselheiros e acolhimento digno ao público, contendo no mínimo 2 pontos. Então aqui fala que a sede precisa oferecer um espaço físico, instalação, tudo ali adequado, que permita o quê? O desempenho do trabalho do conselheiro tutelar, o desempenho de suas atribuições, não é? Das suas atuações, e também o acolhimento digno. O que é acolhimento? É você receber, não é acolhimento institucional que eu estou falando aqui agora, não, né? Esse acolhimento aqui é a forma que você vai receber o público que precisa estar ali no conselho tutelar por algum motivo, tá certo? E o que diz que tem que conter no mínimo aqui essa resolução 170 do CONANDA, tá certo? Parágrafo 1º, o inciso 1º diz assim: placa indicativa da sede do conselho tutelar. Precisa ter uma placa, precisa, né, uma fachada, algo de referência, né, dizendo, né, conselho tutelar municipal, conselho tutelar, e ali, né, bem, para todo mundo saber que aquele local ali é a sede do conselho tutelar. Inciso 2º, precisa ter sala reservada para o atendimento e recepção ao público. Inciso 2º do artigo 17, parágrafo 1º, diz que tem que ser, olha, sala reservada para o atendimento e recepção do público. Tem conselho tutelar que tem uma sala só. É um espaço só. Como que eu vou conversar com uma pessoa no reservado ali? Não tem como. É aquela questão, tá atendendo ali, o outro tá lá de braço cruzado assim, escorado na mesa. Esse papo de vocês aí, ó, isso aí eu já sei o que é, tal, isso não vai virar nada não. O dela não é muito importante não, já sei o que é, me atende agora. Isso não existe. Ou então, eu já vi conselheiros tutelares que atendem uma pessoa, deixa o restante do público do lado de fora, fecha a porta, né, do conselho. Quando termina, chama outra pessoa que está lá do lado de fora, na chuva, no sol, porque não tem uma recepção para o público, que diz aqui, dentro da resolução 170, artigo 17, parágrafo 1º, inciso 2º. Tá certo? Então tem que ter uma sala reservada para o atendimento tem que ser sigiloso, reservado, tá certo? Não é atender assim, e você, o que é? Vai, próximo. É igual fila de correio, é igual fila de banco, né, que você vai ali e tá todo mundo ali vendo o que você está fazendo. Não é assim que tem que ser o atendimento do conselho tutelar, tá certo? Tem que ser reservado. Inciso 2º aqui do parágrafo 1º do artigo 17 da resolução 170 do CONANDA. Aqui está falando sala reservada para atendimento e recepção ao público. O inciso 3º fala sala reservada para o atendimento dos casos. Ou seja, o ideal é ter mais de uma sala reservada. Essa pessoa teve o atendimento reservado, de repente, ela já é encaminhada para uma outra sala, para um outro conselheiro tutelar, né, atender aquela pessoa, né,
num determinado caso, de uma maneira reservada ali, sem interferência, de maneira sigilosa. Inciso 4, sala reservada para serviços administrativos, porque é aquela questão também, enquanto está atendendo ali, o outro está ali no computador, está mexendo na impressora, está mexendo no arquivo, não é? E isso não deixa a pessoa que está ali buscando o atendimento de uma maneira à vontade, tá certo? E sala, inciso 5º, sala reservada para os conselheiros tutelares, essa sala reservada para se fazer uma reunião, uma sala com uma mesa grande, uma sala com cadeiras, uma sala aconchegante, para que o conselho tutelar venha acontecer naquela sala. O que eu digo que é o conselho tutelar acontecer? O conselho tutelar acontece dentro da reunião de colegiado, tá certo? Dentro da reunião de colegiado, o conselho tutelar acontece. Se não tem reunião de colegiado, não existe conselho tutelar no município. Isso eu digo, né, com todo pesar. Se não tem, no seu município, o seu colegiado não reúne, eu já falei isso aqui. Inclusive, acho que está tendo no canal do YouTube, nós falamos no Bom Dia Conselheiro, que nós vamos voltar a repetir essa dose aí do Bom Dia Conselheiro, né, com mais frequência. Nós ministramos ali sobre o colegiado do conselho tutelar, né? Então, se você não reúne em colegiado, não existe conselho tutelar na sua cidade, tá certo? O conselho tutelar, ele só acontece se ele deliberar, se ele aplicar medidas, tá certo? E isso tudo dentro da legalidade do colegiado, das deliberações colegiadas. Bom, vamos lá. O parágrafo 2º, o número de salas deverá atender a demanda, de modo a possibilitar atendimentos simultâneos. É aquilo que eu falei, tem uma sala aqui, tem um reservado ali, tem um outro ali, né? Evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e adolescentes atendidos, principalmente quando for atender uma criança e adolescente. Se vai atender um pai, uma mãe, uma avó ou qualquer outro munícipe, ele precisa ser atendido, né, de uma maneira sigilosa, ele precisa ser atendido de maneira a evitar prejuízo à sua imagem e à sua própria intimidade, quanto mais uma criança e quanto mais um adolescente, tá certo? Então, a resolução do CONANDA já traz aqui, Emerson, isso é uma utopia. É uma utopia se você não colocar isso em prática. Agora, o que você precisa fazer? Já tem a legalidade, artigo 134. A lei municipal ou distrital disporá sobre o local. O que é essa lei disporá? Ou seja, a lei regulamentará. A lei vai organizar. A lei precisa determinar. Essa lei precisa falar como vai ser esse local de funcionamento do Conselho Tutelar, que o artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz, né? Você está perguntando aqui se eu estou lendo a resolução. Eu estava lendo a resolução 170, artigo 17, e agora voltei no artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? O Estatuto traz o necessário, o fundamental, que fala a lei municipal disporá sobre o local. Ou seja, a lei municipal diz que tem que ter um local. Teve uma conselheira tutelar que hoje me falou, aqui no meu município a gente não tem nem sede. Bom, eu acredito que ela quis dizer que a sede não é própria do município, a sede é uma sede alugada. Muitos municípios, a sede não é própria. E aí, Emerson, está errado a sede não ser própria, ser uma sede alugada? Não tem problema. Não tem problema. É preferível ser uma sede alugada, um exemplo, uma casa, né? É muito simples, às vezes resolver. Eu tenho percorrido vários municípios aí que eles alugam uma casa com um espaço grande, com 3 quartos, né? Sala ampla, tem uma cozinha, tem uma varanda, e foi feita aquela adaptação ali, né? E conseguiu adaptar, deixar reservado ali as salas para atendimento sem problema nenhum, tá certo? Agora,
O problema é que muitos municípios aí têm sede própria, mas a sede é um 2x2, um 3x3, às vezes a sede é até grande, mas é uma sede que é um local comprido, muito grande, porém, às vezes até coloca divisória, aquelas meia divisória, né, que você levanta o pescoço assim por cima, você já fala, né? O conselheiro tá lá atendendo, ô fulano, você quer café? O seu café com açúcar ou sem açúcar? Não é assim? Então a gente precisa mostrar que o Conselho Tutelar ele precisa de mais respeito, o Conselho Tutelar ele precisa de estar num local adequado, porque se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Então, o Conselho Tutelar ele precisa articular com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que já deveria ter deliberado sobre essa questão da sede, tá certo? Essa é a obrigação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Ele pode articular com o próprio Poder Executivo local, né? E você vai cumprir aí o inciso 9º do 136, que fala assessorar o Poder Executivo local na elaboração das propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O que o Conselho Tutelar faz? Ele faz atendimento. Então, vocês têm que começar por aquele órgão que faz atendimento dos direitos da criança e do adolescente quando esses direitos estão violados, que é o próprio Conselho Tutelar. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa ponderar essas questões, né? Procurar o Executivo Municipal, mas assim, nada de chegar com o pé na porta. Porque tem prefeito que ele quer acertar. Eu tenho conversado com muitos prefeitos, eu tenho ido em municípios, eu tenho prefeitos que estão fazendo questão de me conhecer pessoalmente. E tem prefeitos participando das capacitações e amando o nosso trabalho. Eu tenho conversado, eu tenho trocado figurinha com muitos prefeitos, deputados, né? E muitos têm falado, eu não sabia que era assim. Olha, abriu a minha mente agora. Entendeu? Agora o problema é o seguinte, que o Conselho Tutelar quer chegar com o pé na porta. A gente quer isso porque a lei exige, tem que ter, tem que... Não é assim. Como diz o locutor de futebol, não! Quando o jogador perde o gol. Não é assim. Não é assim, não é com o pé na porta, não é exigindo, não é falando a gente está exigindo, a gente quer isso, ele chegar com aquela lista, né? Teve um município que eu fui ministrar uma capacitação inicial, né? E quando eu cheguei para ministrar a capacitação inicial, fui contratado pelo município para ministrar essa capacitação inicial, e no primeiro dia dessa capacitação, cheguei lá, a gente está em pé de guerra com o CMDCA aqui. Eu falei, mas qual o motivo? A gente fez uma lista aqui de exigências, de coisas que a gente não tem, e o presidente do CMDCA diz que não vai cumprir, o prefeito falou que não tem condição, e não sei o que, a gente está nesse pé de guerra. Aí o que aconteceu? Foi um pé de guerra mesmo, né? Foi um pé de guerra, porque aí pegaram a lei municipal, aí começou um a atacar o outro, porque vocês não estão cumprindo a carga horária, porque não sei o quê. Aí ficou toda aquela situação, eu falei, gente, não é assim. Chamei o Conselho Tutelar, conversei com o Conselho Tutelar, chamei o CMDCA, conversei com o CMDCA, falei, gente, essa queda de braço aqui, sabe quem vai sair prejudicado? As crianças e os adolescentes. Afinal de contas, o Conselho Tutelar e o CMDCA, eles têm que puxar na mesma direção, na direção da criança e do adolescente. E não puxar a sardinha para o seu prato. A sardinha tem que ser jogada no prato da criança e do adolescente. Tá certo? Então, são essas questões que a gente precisa ponderar. Chame, né, os vereadores, marque uma reunião com os vereadores do seu município. Tem muito vereador aí falando besteira sobre o Conselho Tutelar. Marca, convoca, requisita, né? Requisita uma reunião com os vereadores na sede do Conselho Tutelar, não vai lá na Câmara não. Lá na Câmara Municipal é tudo bonito. Gente, eu amo ministrar em Câmara Municipal. É difícil você chegar no município que você pega uma Câmara Municipal que não tem um auditório bacana, que não tem um ambiente agradável, climatizado, com todo o recurso. Está errado? Não, os vereadores precisam disso, eles merecem conforto, afinal de contas. Eles são
Os nobres edis, eles estão ali para legislar a nosso favor no município. Eles são nossos funcionários. E nós temos, né, que, além de pagar bem os funcionários, nós precisamos também de dar condição. Agora, por que né, a gente vê muitos outros funcionários do município ganhando bem, e o Conselho Tutelar também é um servidor público, e ele não ganha bem, e na maioria das vezes, né, não ganha bem, e às vezes a sede a qual ele está servindo o município é uma sede, né, totalmente imprópria. Eu mesmo, quando eu fui conselheiro tutelar, as cadeiras eram aquelas cadeiras antigas das escolas, lembra aquelas cadeiras de armação de ferro e madeira, assim? Só que a cadeira era feita para criança, e essas cadeiras foram disponibilizadas para o conselho tutelar. Me deu um problema de coluna terrível quando eu estive conselheiro tutelar, porque eu ficava muito tempo no computador, eu fazia os ofícios, eu trabalhava muito no computador e sentado naquela cadeira, me deu muito problema. Inclusive eu tive problema de coluna. Então tem várias agravantes quando a gente está, problema alérgico, né? Sede com mofo, com goteira, uma sede... Teve uma situação que eu entrei dentro da sede de um conselho tutelar, o negócio era tão escuro e tão abafado, um local dentro de uma rodoviária, que eu comecei a passar mal. Porque o local não era um local agradável, ventilado, ainda tinha pombo. O local cheio de pombo, né? Essas rodoviárias, é um local muito propício, né? Devido ao telhado alto, aquela coisa de pombo. E ali, e muitos, não é um município só não, tem vários municípios que a sede do Conselho Tutelar é na rodoviária, aquele quartinho lá que ninguém usa, que ficava um quartinho para despejo. Já que vocês querem uma sede própria, vamos limpar aquele quartinho, vamos colocar o conselho tutelar ali naquela sede, né? Mas assim, como que eu vou conquistar tudo isso para o meu município? Eu preciso mostrar a importância. Eu preciso mostrar, né, o artigo 135 do Estatuto, que diz: o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante. O serviço que você oferece, né? Você não está oferecendo um serviço. Quando a gente fala serviço, todo mundo diz: o conselho não é um serviço. Eu não estou falando que o conselho é um serviço. E sim, a atividade de conselho tutelar, o Estatuto diz que é um serviço público relevante. De quê? Na zeladoria pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Então, o conselho tutelar precisa ser tratado com dignidade, com respeito, né? O salário do conselho tutelar precisa ser um salário digno, para que ele não venha ter necessidade, para que ele venha trabalhar, né, com tranquilidade. Hoje eu chego no mercado, eu fico assim, meu Deus do céu, eu penso às vezes em muitos conselheiros tutelares Brasil afora que ganham um salário mínimo, que não tem nenhum outro recurso, né, que às vezes faz um biquinho para de repente comprar um botijão de gás, para levar um pacote de açúcar para dentro de casa, um pacote de arroz, 1 litro de leite para os filhos. Aí de repente já começa, que não é dedicação exclusiva, não sei, é dedicação exclusiva, né? Pode até ser dedicação exclusiva, mas tem que pagar, né, como um cargo realmente relevante, que é, pela relevância do cargo, o conselho tutelar também tem que receber. Bom, esse foi o assunto, acredito que da semana passada, retrasada, da última live, né? Mas a grande questão que a sede do conselho tutelar, ela precisa ser um local realmente propício para desenvolver a função.